Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou o evangelista Wellington Roberto Marinho e vamos para mais uma aula na disciplina Ética e Teologia Pastoral. Paizinho, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, aqui eu estou para ministrar mais uma aula. Senhor, usa-me, Senhor Jesus, e que os ouvintes venham ter um bom entendimento sobre a sua palavra. Continue nos guardando e nos livrando de todo mal, hoje e sempre, até que o Senhor venha nos buscar. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, eu parei na parte ação social, ministério pastoral, onde nós estaremos dando continuidade. Vamos lá. Deve-se ver de forma reservada a ação social feita com o título de divulgação denominacional ou até mesmo com o título de ganhar almas. Na verdade, na maioria das vezes, isto se dá não visando o ser humano, mas o institucionalismo. Não passa de mero apego sentimental e de uma autojustificação, sem falar no que se diz a respeito de sua denominação ou instituição da qual é membro. A ação social é e deve ser uma ação no tocante e se viver o mandato cultural. A missão integral, visando o homem em si, total e completo, e não uma salvação da alma somente, mas vocalizá-lo como criatura de Deus, independente de sua posição religiosa, um ser que chamamos nosso próximo. As facções estão vivas dentro do meio evangélico, não se fala de missões relacionadas com ação social. Existem as facções baseadas numa visão puramente pessoal e egoísta. Este pensamento de que há dificuldades para se entender esta visão dentro de um contexto socio-evangélico se choca com uma missão de progressiva marcha e de futuro promissor na tarefa da Igreja em cumprir a missão de Deus. Peter Wagner diz: cada nova estruturação social, entre parênteses, evangélica, que surge em nossos países, em transformação, se necessita novas unções do Espírito para cumprir novas tarefas. Peter Wagner relata que é, sem dúvida, difícil implantar uma visão missionária com esta estrutura social devido ao sistema já estabilizado existente, principalmente Sul-América, um sistema recheado de autoritarismo e com forma ditatorial eclesiástica. Ele relata 6 cuidados e perigos para a Igreja compreender esta visão social. Primeiro, perigo das seleções. Os líderes perdem contato com o básico, com os que querem servir, mas não alcançam ter esta visão. E este grupo é maioria, humildes e legítimos cristãos, mas que são descrentes nos termos de ação social, quando tiveram no passado exemplos ruins de seus líderes. Segundo, perigo das divisões. A ação social é controvertida, causará divisões, ao menos que a Igreja entenda a missão. Terceiro, perigo da impotência social. Os pregadores da ação social, não concordando com a passividade da Igreja e da sociedade, às vezes se heredam por caminhos da crítica e esquecem da tarefa prioritária. O próprio Papa disse aos pregadores da teologia da libertação: preguem o Evangelho e não se envolvam com política. Quarto, perigo da desumanização. É quando o social se transforma em plataforma política. E isto se dá manifestando a desumanização, negando uma teologia do corpo e uma antropologia cristã. Quinto, perigo da imperfeição. É não conseguirem fazer bem uma coisa ou outra. Não se leva a pastoral de forma eficaz, e nem mesmo o pastor é esperto em ação social, deixando a desejar algumas áreas.
a imperfeição se manifesta forma generalizada. E sexto, perigo de constantilismo. Este termo vem do imperador Constantino. Qual a meta da Igreja? Controlar a sociedade ou a política? Este é o perigo de se querer somente mudar as estruturas sociais e não fazer ação social. Queremos somente revolucionários sociais ou queremos evangelistas que desenvolvem ação social? Para refletirmos um pouco mais sobre a missão com uma perspectiva de missão integral, observamos um relato resumido do Comitê de Lausana com respeito ao tema de urgência da obra missionária. Todos nós sentimos repugnância ante a pobreza de milhões de seres humanos e ficamos perturbados ao saber das injustiças que a provocam. Não que vivemos em situação de abastança, aceitamos como obrigação a observância de um viver simples, a fim de contribuirmos mais generosamente tanto para a assistência social como para a evangelização. A religião que prega a aceitação passiva da miséria presente, em vista de uma compensação futura, passou a ser considerada uma deformação do cristianismo, uma caricatura de mau gosto. A menos que você ame muito o pobre, ele vai te odiar quando você der pão para ele. Teologia social, uma nova interpretação bíblica? Vamos lá. As muitas barreiras existentes para uma sadia interpretação bíblica são, sem dúvida nenhuma, o maior obstáculo que pode existir. Não obstante as escapadas dos fatores externos à comunidade evangélica, temos que conviver com nossos próprios ardores na busca de uma consciência missionária integral, onde o ato social ou ação social não tem de vinculação à ação pastoral sem ação social, deixa de ser missão integral. E sendo assim, fora da missão Dei. Deus não compactua com uma atitude de desapego à dor do outro, mas sim, independentemente de sua incondicional, Deus ama e atua em favor do homem. Essas barreiras, por existirem, não nos remetem a uma nova interpretação, mas a uma releitura, numa ótica mais humana, ou seja, teocêntrica. Teocêntrica porque é incondicional o amor de Deus ao homem, onde mostra que esse amor se manifesta mais no lugar que se impera a fragilidade humana, o descaso, o desamor, a dor. Ótica mais humana porque passamos a ver com as lentes de um amor doador e sacrificial, isto é, missio Dei. Ao contrário, parece que o lado das barreiras, por que não dizer internas, dificulta essa nossa sadia interpretação da missão Dei. O institucionalismo, ou leríamos, denominacionalismo, parece sufocar o humano. O tradicionalismo dos dogmas, talvez estes pessoais até superam a tese da fé e da teologia pura, onde amar o próximo como a ti mesmo dá lugar à busca do sucesso dos sistemas humanos, e isto às vezes é confundido com o que chamam de levar o evangelho. Timóteo Carriquer define de forma clara e simples essas principais dificuldades para uma consciência social evangélica, que são várias, onde nós estaremos falando na próxima aula da